Hoje é Dia do Trabalhador, né? E eu vou aqui lembrar para vocês um artigo muito importante da nossa Constituição, artigo 193, que diz que a ordem social tem como base o trabalho. Isso é muito importante, isso é muito significativo, né? Mas antes da gente... Não vou explicar diretamente esse artigo, né? Vamos refletir um pouco, vamos filosofar um pouco com a Hannah Arendt, que ela vem explicar... Gente, eu li esse livro há muito tempo e eu sei que o livro fala sobre... Tem uma ideia... A ideia geral do livro é outra coisa, mas eu vou retirar uns trechos que é muito legal da Hannah Arendt, que é quando ela vai explicar a diferença entre labor e trabalho. Hannah Arendt foi uma importante filósofa do século XX, né? Ela que vai escrever 2 livros fantásticos, importantíssimos, que é As Origens do Totalitarismo e Eichmann em Jerusalém. Mas, assim, o livro que eu vou falar dela aqui é o A Condição Humana, Aliás, não confundam, não façam como eu, não confunda a Condição Humana do André Morrow com a Condição Humana da Hannah Arendt. Por quê? O André Morrow é ficção, tá, gente? André é ficção. Haninha é filosofia. E a Aninha vai dizer assim pra gente que ela vai diferenciar labor e trabalho. Labor é sinônimo de trabalho? É, ok. A gente compreende isso. Mas o que a Hannah Arendt vai trazer, vai explicar pra gente é que existem 2 situações diferentes entre o labor e o trabalho. Por isso que ela vai usar essas palavras sinônimas, assim como condições diferentes, né, antônimas. Ela vai dizer assim: labor é uma coisa natural, inerente à vida humana. Faz parte do nosso processo biológico, é vital para a nossa existência, para a manutenção da nossa vida, tanto que o labor só se extingue, só termina quando a vida humana é extinta. O labor, ele tá aí para a vida inteira, é o nosso processo natural. Trabalho, a Hannah vai dizer que tem mais surge com a questão da cultura, né? Tem muito mais a ver com um processo artificial onde a gente produz coisas que não caracterizam como manutenção a nossa vida. Por exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado não é para manutenção da nossa vida. Se bem que, para os cariocas, né, os cariocas vão dizer que sim, que é importante para a gente sobreviver no Rio de Janeiro. Mas isso não significa que toda a humanidade vai precisar do ar-condicionado. O que torna ainda mais interessante o papo da Hannah Arendt é que ela vem dizer o seguinte, que o animal laborans, como ela vai, né, tratar agora o labor, né, nós somos animais laborans, o que está acontecendo é que esse animal laborans está vencendo. Mas como assim? A gente está deixando de viver, de ter prazer nas coisas para apenas buscar a nossa sobrevivência, né? O homem e a mulher, eles estão subexistindo, não mais existindo, né? E aí ela aponta várias coisas, assim, de convívio social que a gente está perdendo, da troca de experiência, da coletividade, né? Da coisa da coletividade, tudo isso se perde. Bom, e a discussão pode ser até mais profunda se a gente for buscar o Bauman, modernidade líquida, não sei o que, e a gente for entender industrialização, uberização do trabalho. Mas enfim, todo esse lenga-lenga filosófico é só pra gente entrar no filme 2 Dias e Uma Noite, um filme belga dos diretores franceses, irmãos, né? Não é só... esqueci o nome, irmãos Coen, não. Esse filme dos irmãos Dardenne, Jean-Pierre e Luc, que são os mesmos diretores de O Jovem Ahmed, que é outro filme. Acho que esses 2 aí, na verdade, são premiados, tá, gente? Acho que Palmas, Cannes, não sei o que, não sei, eles são premiados aí. Tem esse filme belíssimo, O Jovem Ahmed, A Garota Desconhecida, que é um suspense que eu amo de paixão, e A Promessa. Inclusive, lembrando que essas narrativas têm um pouco de suspense, apesar de não serem dramas, na verdade, né? São dramas, mas que tem esse enredo de suspense. 2 Dias e Uma Noite também tem uma tensão de suspense que quase me mata do coração. Não sei se eu sou muito sensível a essas coisas, porque tanto é que depois que passa a tensão, eu fico assim, não acredito que eu fiquei criando essas paranoias tensas na minha cabeça, e não é nada disso.
né? Não sei se é a intenção do filme ou não, mas eu fiquei assim com o coração na mão vários momentos de tensões que acontecem. É o seguinte, a história... Deixa eu falar quem é a protagonista desse filme, que vocês vão ficar de queixo caído e loucos pra assistir. A atriz francesa, vencedora do Oscar de melhor atriz, Marion Cotillard, que fez nada mais do que a Piaf, Um Hino ao Amor, A Origem, com Leonardo DiCaprio, outro filme também que ela fez que eu amo, Ferrugem e Osso. Pra mim é o melhor dela, assim, em atuação, Ferrugem e Osso, dos que eu assisti, tá, gente? Contágio, que ficou passando aí na HBO no início da pandemia, acho que no mês de abril, de março a abril, passava todo dia de pelo menos de 6 em 6 horas. Contágio. Mas é isso, gente. Tem essa atriz maravilhosa que tá fantástica, interpretando a Sandra, que é uma funcionária de uma fábrica. Ela ganhou uma licença temporária assim, do trabalho porque estava com depressão. E aí, no momento que ela volta pro trabalho, ela descobre que vai ser mandada embora. Assim. Porque está acontecendo, sei lá, um processo de flexibilização na fábrica, né, onde, sei lá, esse tempo que ela esteve ausente, o patrão descobriu que ali no setor onde ela trabalhava eram 17 pessoas, e aí ele descobriu que 16 pessoas conseguem fazer muito bem aquele trabalho. Então ele resolve demiti-la. Só que para isso acontece uma coisa interessante, né? Aliás, é uma coisa para a gente entender como as empresas manipulam e usam os trabalhadores contra eles próprios, né? Eu até já tinha comentado em outros 2 vídeos falando sobre como o sistema, quem está no poder, manipula a base, né, dessa estrutura, quem está segurando o sustento dessa estrutura que a gente vive hoje, do capitalismo, etc. Acho que até qualquer estrutura, mas, enfim, você precisa criar meios de manter o seu status de poder, né? Então, você ocupa essa base com crise e conflitos entre elas mesmas. E aí elas esquecem de quem está em cima. Vamos supor, você deveria atingir quem está em cima, derrubar quem está em cima. E o jogo do poder é mais ou menos esse, né? Vamos tirar você que está do poder e eu quero poder, então eu quero chegar lá, então sai você e vamos guerrear para isso. Só que a estratégia de quem está em cima é justamente essa, é você deixar a base ocupada em conflitos e crises entre elas mesmas, e aí ela esquece do seu algoz, né, de quem ela deveria atingir de verdade. No caso, eu já falei assim, por exemplo, da Revolução Russa, né, de como acontece a Primeira Guerra, a Prússia, né, a Alemanha, que de certa forma dá um empurrãozinho ali pro Lenin voltar para a Rússia e fazer a sua revolução. Né, isso manteve, isso deu super certo, porque isso manteve o Império Russo ocupado com seu conflito, com a sua guerra civil ali acontecendo, e tiraram até os russos da disputa imperialista pela África. Outra situação, assim, até que a gente vive cotidianamente, é a questões de negros, né? Negros, mulheres, né? Você tem uma ideologia que cria essa disputa entre mulheres, né? Esses conflitos entre mulheres, e a gente esquece quem é o principal alvo, né? Quem é o mentor desse conflito e quem a gente deveria estar ocupado em desestabilizar. Né? Não, mas a gente acaba caindo nessas armadilhas ideológicas e se voltando contra as nossas iguais. A mesma coisa acontece dentro da comunidade negra, né? A gente fica tão ocupado, se odiando, né? Eu acho que isso, lógico, isso está mudando. Eu estou dizendo de uma ideologia que se perpetua por tanto tempo, né? Que a gente ainda mantém isso, né? Policiais negros matando pessoas negras sem qualquer prova de que eles estejam fugindo às regras da Constituição ou qualquer crime, não sei o que, pelo simples ódio, né? Que é exercido de uma classe superior para essa classe, outra classe, posta como inferior, né? E aí você vai alimentando esse grupo, né? Dizendo, você tem certo poder, você usa uniforme, você tem uma arma na mão, você chegou aonde chegou por mérito seu. E aí essas pessoas, elas são nada na sociedade, acabam com elas. E sabe, eu tô falando de uma forma bem grosseira, né? É lógico que existe uma elaboração muito elegante, muito chique, muito formal sobre essa ideologia. Não é assim grosseiro que não tô falando, tá? Por isso que ela é muito boa, é uma ideologia que tem dado certo e está funcionando até os dias de hoje.
E o que a gente vê nesse filme 2 Dias e Uma Noite é justamente esse poder de manipulação. O empresário, o patrão, chega e diz assim o seguinte: eu vou dar um bônus para vocês 16 que estão aqui, se a 17ª vaga, que é a da Sandra, não for mais ocupada. Ou seja, a gente não vai contratar mais a Sandra, a gente vai demitir ela e vocês ganham um bônus de 1.000 euros. E eles aceitam, eles votam, na verdade, sério mesmo. Eles tem uma votação, acontece uma primeira votação, onde eles vão decidir se preferem o bônus ou que a Sandra vai pro olho da rua. E eles acabam votando, a maioria vota, acho que só tem 3 votos contra o bônus, a favor da Sandra. Enfim, a maioria vence. E a Sandra, quando retorna à fábrica, ela descobre isso, que vai ser mandada embora, então ela tenta reverter esse processo. Ela vai atrás do patrão, e aí o patrão nega de que não houve nenhuma ameaça, não sei o que, eles votaram conscientemente, então é isso, se você fizer eles mudarem de ideia. E aí o patrão topa fazer uma segunda votação, e aí o filme é essa duração de 2 dias e uma noite da Sandra tentando convencer os seus outros colegas a votarem a favor da manutenção do seu emprego. Ela tem 2 filhos, né, tem um casamento, uma casa que também depende do salário dela e que ela não pode perder se você trabalha assim. O interessante desse filme é ver como seus colegas de trabalho vão justificar o seu voto, principalmente aqueles que votaram pela sua demissão, né, a favor do seu bônus. É por causa do filho da universidade, é porque vão aumentar a casa, é porque não pode abrir mão de 1.000 euros. Para mim é uma parte mais tosca e escrota, e isso revela um pouquinho sobre essa hierarquia social, principalmente na Europa, na Bélgica, ali onde tem essa questão da imigração. Você tem um personagem que é um imigrante africano, e ele é o único que que recebeu a notícia de que receberia um bônus, não de 1.000 euros, mas de 150 euros. E por isso, né, ele não faria nem questão do bônus. Por mim, a vaga seria da Sandra. Mas ele acabou votando contra a Sandra porque o gerente lá, o supervisor deles, ameaçou ele perder o contrato, porque ele era temporário, acho que a vaga dele, sei lá, vai até o meio do ano, e aí o contrato não seria renovado. Então, para não perder a sua vaga no trabalho, ele vota contra a Sandra. Ou seja, sabe, os meios de você cercar, manipular com mentiras, né? Você usar os trabalhadores um contra o outro. E aí a gente volta naquela questão que é uma coisa que eu pensei muito durante o momento que eu tô assistindo ali o filme, que que não há solidariedade na classe operária, né? Você percebe ali que a Sandra está sozinha, desolada, isolada pela sua própria classe, né? Que deveria, né, unir-vos, e é o que não acontece. Ela sozinha, sem sindicato, sem essa união da classe operária, né? Até tem um momento no filme em que eu até cheguei a pensar assim, o que está em jogo ali, o que está na disputa é o interesse individual da Sandra versus o interesse coletivo daquelas outras 16 pessoas. Mas aí é que está o engano, aí é que está como a ideologia é forte, né? Você acabou colocando uma pessoa versus o grupo todo, versus a sociedade, né? Pra você, enfim, é um filme interessante pra gente refletir sobre o mercado de trabalho, né? E sobre interesses coletivos e individuais.